Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar falando das reações orgânicas. Esse, na verdade, seria um grupo inicial, que são aquelas reações com hidrocarbonetos, onde o reagente principal é um hidrocarboneto. Aí elas começam falando lá de reações de substituição. Bom, o que é substituir? É trocar uma coisa por outra, né? Existem vários métodos, vários reagentes que podem ser utilizados numa reação de substituição. Eu vou começar falando aqui da substituição por halogenação. Então, por exemplo, ó, se você tiver esse hidrocarboneto aqui, ó, tá? Molécula bem pequenininha, para a gente não perder muito tempo aqui na representação, mas eu falo o seguinte, ó, é um hidrocarboneto de cadeia alifática e de cadeia ramificada, cadeia também saturada. E aí, como eu tenho ramificação, eu identifiquei a ramificação mais à esquerda da molécula e comecei a numerar pelo lado esquerdo por isso. E vou falar o seguinte, que no carbono 2, eu tenho um radical chamado metil, numa cadeia de 4 carbonos, que é a cadeia do butano, tá? Então, esse é um hidrocarboneto de 5 carbonos e 12 hidrogênios, C5H10. Alcano, fórmula geral CnH2n mais 2, né? Aí eu falo o seguinte, eu tenho lá um recipiente com um mol de 2-metil-butano. Aí eu vou acrescentar aqui, por exemplo, o gás cloro, tá? Então eu tenho aqui gás cloro. O que eu vou fazer? O cloro, ele faz parte lá da família 17, da antiga família 7A da tabela, que são os halogênios. Eu vou fazer aqui uma reação de substituição acrescentando um halogênio. Essa reação chama-se reação de halogenação. Bom, o que eu vou fazer? O que é gás cloro? O gás cloro é a junção de 2 átomos de cloro que se uniram através de uma ligação covalente simples. Imagine que eu tenha um recipiente com um mol de gás cloro e um outro recipiente com um mol de 2-metilbutano. Lembrando de novo que para isso muitas vezes é necessário controle de temperatura, de pressão, principalmente porque são gases. É necessário, por exemplo, a presença de catalisadores, muitas vezes isso é necessário, senão tem que ter um ajudante, né? Em condições às vezes naturais isso às vezes não acontece com tanta frequência. Mas imagine que eu tenha aí as condições necessárias de pressão, de temperatura, de catalisador. E aí, quando os dois se encontram, acontece o seguinte, ó. Esta ligação aqui, ó, entre os dois cloros, rompe-se. E aí, um desses dois cloros vem aqui no 2-metilbutano e arrasta, leva com ele um dos hidrogênios. Aí você vai falar, nossa, mas existem vários hidrogênios. Eu vou mostrar aqui para vocês, de acordo com a regra de Markovnikov, que existe um dos carbonos que com mais facilidade soltaria o hidrogênio. Isso não quer dizer que os outros também não poderiam ser levados. Podem, mas a chance, a possibilidade de um desses aqui ser aquele que é arrastado com mais facilidade seria do carbono menos hidrogenado. Ou do carbono, por exemplo, quem que tem mais facilidade de perder hidrogênio? Um carbono primário, secundário ou terciário? Um carbono terciário. Então, nós temos aqui ó, o carbono 2, que é o menos hidrogenado. Ele provavelmente soltaria mais esse hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui ó, vai ser arrastado por um desses cloros, formando uma molécula de HCl. Eu vou deixar aqui com caneta preta mesmo, porque está muito clara a imagem, né? Então, está muito difícil de enxergar. Então, ó, um dos produtos aqui é o ácido clorídrico, ácido inorgânico, tá? Então, ácido clorídrico. E o outro cloro? O outro cloro se agrega no carbono que perdeu hidrogênio. Então, ó, nós continuamos a ter a molécula ramificada e esse carbono aqui, que é o 2, ao invés de hidrogênio, agora ele ganha o cloro. Fiz aqui uma reação de substituição por halogenação. O que eu criei aqui? Eu gerei aqui um aleto orgânico, que é um grupo funcional orgânico, e um ácido inorgânico. Como é que se chama esse aleto? Agora quem manda aqui na numeração é o cloro. Como ele continua do lado esquerdo, ó, temos aqui de novo os carbonos 1, 2, 3, 4. Na hora de dar a nomenclatura, eu chamo primeiro ele, ó, 2-cloro, continuo tendo o radical metil, na cadeia que antigamente era o hidrocarboneto inicial, cadeia do butano, tá? Então essa é uma reação
de substituição por halogenação, tá? Existem vários halogênios, cloro, bromo, iodo, flúor, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra reação de substituição, que é através da nitração. Eu vou já usar uma bem famosa para a gente gerar um produto aí que aparece muitas vezes nos exercícios. Então a gente aproveita já falando dela, tá? Que vai ajudar você a lembrar umas coisas aqui. Imagine que eu tenho aqui, agora eu vou fazer então, item B, nitração, tá? Então, para demonstrar para vocês a nitração, eu vou mostrar aqui esse hidrocarboneto, ó. Anel aromático de cadeia ramificada. Esse daqui é o metilbenzeno, que também é conhecido comercialmente até mais por tolueno, tá? Então, metilbenzeno é o tolueno. Imagine que eu junte a 1 mol de metilbenzeno ou tolueno 3 mols de ácido nítrico, tá? Bom, o que é o ácido nítrico? Cada molécula de ácido nítrico é o seguinte, ó. O hidrogênio se junta ao oxigênio, o oxigênio ao nitrogênio, o nitrogênio faz uma dupla aqui com um dos oxigênios e uma dativa. Essa é a molécula do HNO3. Eu tenho 3 dessas, tá? Quando os dois se encontrarem, vai acontecer o seguinte, ó. Na molécula de cada ácido, tá? De cada mol de ácido nítrico, cada uma das moléculas, quando encontrar o metilbenzeno, que é o tolueno, haverá uma ruptura dessa parte aqui, ó, tá? Surge o grupo OH separado do grupo NO2. Aí vai acontecer o seguinte, essas hidroxilas, tá? Serão 3, né? Porque aqui são 3 mols de ácido, eu terei 3 mols de hidroxilas e 3 mols de NO2. Então eu teria assim, ó, deixa eu escrever de vermelho, não. Eu teria aqui, ó, 3 mols de OH- e 3 mols de NO2-. Então eu tenho aqui 2 ânions, porque a molécula se rompe, tá? E aí vai acontecer o seguinte, esse NO2 vai arrancar hidrogênios daqui. Esses hidrogênios serão levados embora pelas hidroxilas. Então, como são 3 hidroxilas, toda pontinha aqui sequinha tem hidrogênios, né, no anel aromático, só nessa de cima que não tem, porque tem o radical metil. Então, essas hidroxilas vão levar hidrogênio daqui, daqui e daqui, por exemplo, formando, já que são 3 hidroxilas levando 3 hidrogênios, formando 3 moléculas de água, tá? E aí, continua a ter aqui o anel aromático, continua a ter o radical metil, só que aqui, vamos imaginar, aqui sai o hidrogênio, aqui também, aqui também. Aí o que eu vou ter aqui, ó, no lugar deles? O NO2, formando o tal do nitrocomposto. O que é o nitrocomposto? Um composto orgânico que surgiu da junção entre um hidrocarboneto e moléculas de ácido nítrico. O que se forma? O nitrocomposto e moléculas de água, tá? Esse composto, o nome dele comercial é muito mais conhecido do que o nome oficial. Quantos nitro eu tenho aqui? 3. Então eu vou falar que esse é o trinitro. Como é que chama isso aqui mesmo, o nome comercial? Tolueno, não é? Trinitrotolueno, que a gente conhece comercialmente por TNT, explosivo, trinitrotolueno, que não é tecido não tecido. Tecido não tecido também tem essa sigla, né? Mas nada a ver com explosivo. Então essa é uma reação de nitração das mais mostradas nos vestibulares e toda nitração será junção de um hidrocarboneto com moléculas de ácido. Dessa vez eu juntei 3, nem sempre serão 3, tá? Se forem 3 hidrogênios saem e os NO2 se instalam e as moléculas de água se formam, tá? Então, reação de nitração. Agora, deixa eu mostrar para vocês mais uma substituição, agora por sulfonação. Muito parecidos os mecanismos, tá?
quando forem reações entre ácidos e hidrocarbonetos. Então, agora, sulfonação. Vou colocar uma mais simplesinha agora, que é assim, ó. Vamos imaginar que a gente tem de novo aquele mesmo lá que a gente fez da halogenação, tá? Mesmo hidrocarboneto, só para a gente comparar o jeitão dele na halogenação e agora na sulfonação. Na sulfonação, que seria o item C, na sulfonação, nós vamos acrescentar aqui molécula de ácido sulfúrico. Lá na nitração era ácido nítrico, sempre, né? E na sulfonação será sempre o ácido sulfúrico. Quem que eu tenho aqui de novo? Ó, de novo eu tenho carbonos 1, 2, 3, 4. Esse é mais uma vez o 3-metilbutano, que eu vou juntar a molécula de ácido sulfúrico. Como que é a fórmula estrutural do ácido sulfúrico? Hidrogênio se junta ao oxigênio, o outro também. Ambos os oxigênios juntam-se ao enxofre. O enxofre faz uma dativa para cada um dos oxigênios para serem aceitos, né? Aí, de novo, ó, o que vai acontecer aqui? Quando esses dois se encontrarem, assim como foi no ácido nítrico, um grupo OH se desprende. Aqui tem dois, mas é só um que sai. No ácido nítrico era um só mesmo, né? Aqui, apesar de serem dois, só um sai. Um deles sai de novo, vem aqui no 3-metilbutano e leva quem embora? Hidrogênio. Qual hidrogênio que mais facilmente será liberado? Do carbono 2, pela regra de Markovnikov, tá? Não necessariamente, mas é mais frequente isso. Aí, formação de uma molécula de água. Por quê? Essa hidroxila levou esse hidrogênio embora. E no lugar do hidrogênio vai se instalar o quê? Ó, um enxofre, 3 oxigênios e o hidrogênio. Quem que é aquele que não está feliz? O enxofre, porque ele que perdeu a hidroxila. Então, eu vou fazer um ANI assim, ó. Era uma vez o enxofre que está precisando de ligações. Os 3 oxigênios não precisam nem o H. Então, ó, eu vou fazer a ligação no enxofre com carbono, porque ele que perdeu, que tem a valência livre. Então, ó, eu terei um hidrocarboneto e aqui, ó, o enxofre se instala, os oxigênios já estavam bem, o hidrogênio também. Eu formei aqui um sulfocomposto, um ácido sulfônico, que eu posso chamar assim, ó, 2, deixa eu colocar a numeração aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, ele de novo aqui vai dirigir a numeração, o grupo funcional. Então, eu posso chamar esse composto assim, ó, 2-metil, 2-sulfo-butano. Ou eu posso chamar ele de ácido 2-sulfo-2-metil-butano. Certo? Esse é um ácido sulfônico que é produzido através de uma reação de sulfonação, tá? E para a gente finalizar as reações de substituição, eu vou mostrar para vocês uma substituição em um aleto, tá? Então, nós já fizemos um aleto, aí nós vamos fazer uma reação de substituição nesta molécula do aleto. Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha só, essa substituição, ela é chamada substituição por, que seria o item D, por hidrólise, tá? Hidrólise em aletos, que nada mais é do que acrescentar água, tá? Então, vamos imaginar que eu tenha esse aleto aqui, ó. Três aqui, e aqui eu já tivesse um cloro. Aí, eu vou acrescentar H2O. Toda vez que fazemos uma hidrólise, é acrescentar água. Vamos pensar na água aqui nos seus íons, hidrogênio e hidroxila. A água nada mais é do que um íon hidrogênio e um íon hidroxila. Isso é água. Toda vez que a gente fizer a hidrólise, a gente tem que pensar nela assim, tá? Aí vai acontecer o seguinte, gente, ó. Era uma vez um mol de água e um mol lá do aleto. Esse aleto, deixa eu dar nome para ele, carbono 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, tanto faz. Carbono 1, 2, 3. Eu tenho o seguinte, no carbono 2, cloro,
no mesmo carbono 2 metil, numa cadeia que é a cadeia do propano, tá? Então é um aleto de cadeia principal de 3 carbonos e um radical metil. Aí eu vou acrescentar a água, tá? Vai acontecer o seguinte, ó. Esse hidrogênio vai arrastar o cloro, tá? O hidrogênio vai levar o cloro embora, formando o quê? HCl, de novo, o ácido clorídrico, tá? E aí, o que vai sobrar? Os carbonos em número do jeito que estavam antes. E agora, no lugar do cloro, quem que se instalou? O grupo OH. Eu tinha aleto, agora eu terei aqui a função álcool, mais um ácido inorgânico, tá? No caso aqui, o ácido clorídrico. Aí como é que eu chamo esse composto? Ó, carbono 1, 2, 3. Aí eu chamo o seguinte, ó. No carbono 2 tem radical metil. Numa cadeia de 3, que é a cadeia prop, ligações simples AN. E no carbono 2 está o grupo OH. 2 metil, propano, 2O. Essa é uma reação de substituição através de hidrólise em aletos. O que é hidrolisar um aleto? É acrescentar no aleto molécula de água. Toda vez que for pensar em acrescentar molécula de água, você tem que pensar nela assim, ó, dissociada, ionizada em H+, e OH-, ou seja, H2O tem 2 Hs e um O. O hidrogênio vai ser o elemento que vai retirar o HCl, né? E a hidroxila se instala na molécula, formando um grupo funcional alcoólico, tá? Então, quando eu tenho reação de substituição por halogenação, eu vou produzir um aleto, né? Por exemplo, esse daqui seria produzido por halogenação. Quando eu tenho uma reação de nitração, eu vou produzir um nitrocomposto, quando eu acrescento ácido nítrico. Quando a reação é de sulfonação, eu vou produzir um ácido sulfônico, um sulfo composto. E quando a reação é através de hidrólise em aletos, eu vou produzir um ácido e um álcool, tá certo? Tá? Então essas reações, elas são muito mencionadas nos vestibulares e com muita frequência ele fala assim, ó, por exemplo, é dada essa equação através de um exemplo. Aí ele fala, é dada a equação genérica, que seria um exemplo. Aí ele fala, em cima dessa, eu quero que você represente qual seria o aleto para produzir tal álcool. Então, muito frequentemente ele pede para você fazer o antes. Então ele mostra, olha, ao invés de fazer o 2-metilpropanol, quero fazer um outro álcool. Me diga qual aleto que eu vou ter que usar. E normalmente nos exercícios ele apresenta a genérica, a padrão, aquela que você vai usar como uma base para você resolver as outras. Então aí facilita você entender o mecanismo, quem saiu, quem foi substituído. Se ele perguntar assim, quem é o substituído na reação de hidrólise através de aletos, em aletos? Aí você fala, o substituído é o halogênio, tá? Ele é o substituído. Quem é o substituinte? O substituinte é a hidroxila, tá? Na reação do aleto, quem foi retirado? Foi retirado o cloro. Quem foi adicionado? Foi adicionada a hidroxila, né? Quem é o composto inorgânico formado? Um ácido. Não precisa ser sempre o clorídrico, porque aqui não necessariamente será o cloro. Qual é o composto orgânico formado? Álcool. Qual a função orgânica oxigenada produzida? Função álcool. Então, várias perguntas podem ser feitas quando ele apresenta uma equação genérica. E se for hidrólise, pense na água sempre em H+ e OH-, certo, gente? Então essas foram as reações de substituição principais. Nós vamos para os exercícios também, tá certo? Próxima aula, reações de adição e aí depois as reações de oxidação, de desidratação alcoólica, tá bom? De oxidação alcoólica também. Muito obrigada pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau.